Olá, essa é a nossa segunda aula online, certo? Onde nós iremos revisar novamente o assunto da aula retrasada, que foi o primeiro reinado, tá? No primeiro reinado, nós temos aí quando Dom Pedro I ocorre a independência, né? Após a independência, houve a manutenção da estrutura social e econômica herdada no período colonial, ou seja, a estrutura social e econômica seria a melhoria da economia do nosso país, a monocultura, ou seja, era o cultivo apenas da cana-de-açúcar, certo? Que era feito justamente no litoral, o latifúndio, que eram aqueles grandes lotes de terras nas mãos dos aristocratas, dos grandes latifundiários. A escravidão, ela não acabou, tá? Ela permaneceu, era a base da economia que trabalhava a mão de obra escrava. A centralização administrativa, isso após a independência. O poder, então, agora passou para as mãos de uma única pessoa. Aí nós vamos ter a consolidação da independência, quando vai ter uma organização política. Ou seja, vai ter aí a divisão entre os poderes executivo, judiciário e legislativo. As lutas pela independência no Nordeste e na província da Cisplatina, isso vai ser justamente já naquela Confederação do Equador e, lógico, evidente, na Guerra de Cisplatina, onde vai ter Brasil e Argentina brigando. Reconhecimento externo da independência. Como assim, professora, reconhecimento externo da independência? Porque para que um país ele se torne independente, ele tem que ter o reconhecimento, certo? E isso a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides. Lutas pela independência. Essas lutas foram ocorridas justamente na Bahia, no Grã-Pará, no Piauí, onde aí eu tenho a Confederação do Equador, onde eu tenho o Frei Caneca, que era um frei que juntou vários missionários para poder tentar melhorar a vida desses nordestinos, porém ele morre. Na Cisplatina é a guerra em que os pequenos pedaços de terra que pertenciam à Argentina, pertenciam ao Uruguai, à Argentina, ao Brasil, o Brasil queria tomar posse dessas terras. Foi a guerra da Cisplatina que ocorreu entre Brasil e Argentina, mas no final o Uruguai venceu, o Uruguai apaziguou essa guerra e tomou posse desse território. Ação das tropas militares brasileiras e de tropas mercenárias inglesas para justamente acabar lá na Confederação do Equador e na Guerra de Cisplatina, e a decisiva atuação das forças populares. Os populares então foram e tiraram o poder de Dom Pedro I, mas isso a gente vai ver já, vai dar continuidade já nos próximos slides. Aí eu tenho um reconhecimento externo, tá? Os Estados Unidos, ele já estava totalmente livre da Inglaterra, ele já era um país independente, ele não tinha um imperador, ele já tinha lá uma democracia, onde os Estados Unidos, ele foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, apoiada na doutrina Monroe. E o que essa doutrina Monroe ela fazia? A América para os americanos, ou seja, os americanos deveriam ficar na América, não deveriam ser colônia de ninguém, eles deveriam desenvolver. Porém, isso aí ele já pensava naquele seu lado capitalista de querer desenvolver-se economicamente. Portugal. Reconhecimento imediato a um pagamento de uma indenização. Foi pago mais de 25 mil libras esterlinas para que Portugal, então, reconhecesse a independência do Brasil e o Brasil não fosse mais colônia de Portugal, e sim um país independente. A Inglaterra, ela ajudou muito, justamente, ainda mais na questão de ajudar o Brasil a favorecer lá Portugal, porque para a Inglaterra seria bom porque ela faria acordos comerciais só com o Brasil. Ela não faria acordos comerciais com Portugal, ela faria acordos comerciais com o Brasil. Como o Brasil ele era totalmente latifundiário, uma base agrícola, ou seja, de matéria-prima, nós tínhamos muita matéria-prima que poderíamos revender para a Inglaterra. Aí eu tenho a bandeira do Brasil Império. E aqui a coroação de Dom Pedro I. A Constituinte e grupos políticos pós-independência, certo? Então, vamos lá. Depois da independência, nós tivemos alguns partidos políticos que ajudaram ainda mais a desenvolver essa questão da independência do nosso país.
deixar de ser uma colônia e se tornar totalmente independente. O Partido Português, favorável à recolonização brasileira. Como assim, professora? Esse Partido Português, ele queria que Portugal novamente colonizasse o Brasil, que a coroa, então, não liberasse o Brasil para ter essa independência. O Partido Brasileiro eram partidos que eram pessoas que eram favoráveis ao liberalismo econômico e à autonomia administrativa. Como assim, professora? Não deveríamos receber ordens do imperador e deveríamos ter uma autonomia administrativa. Não só o imperador que poderia governar, mas sim os deputados, o Senado, o executivo, todos eles poderiam trabalhar junto, mas não com o poder absoluto do monarca. Liberais radicais, eles eram republicanos, defensores da transformação socioeconômica. Eles queriam que o nosso país realmente não tivesse um monarca. Eles queriam uma democracia no nosso país, tá? Depois nós tivemos a primeira Assembleia Constituinte, porque para que um país ele se torne independente, ele seja reconhecido como país, ele tem que ter as leis criadas. E essas leis justamente estavam lá na minha Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi convocada para elaborar sua primeira Constituição brasileira. A apresentação do projeto constitucional, a primeira Constituição brasileira foi em 1823, tá? E essa Constituição, ela ficou chamada de Constituição da Mandioca, porque só quem poderia participar dela é quem fosse produtor de mandioca, né? Ou seja, não era qualquer pessoa. Eu tinha que ter produções de mandioca. Então, é uma coisa que não era... Se eu queria trabalhar uma democracia, eu não poderia participar. Essa participação seria apenas da elite. Nós também vamos ter aí a Constituição da Mandioca, como eu já falei, que era a tentativa de limitar os poderes do imperador, como eu disse naquela parte dos partidos português, do partido e dos radicais. Que eles fizeram o quê? Eles criaram uma Constituição onde o rei ele não teria todos os poderes. O poder não está só nas mãos do rei, e sim dos deputados, do Senado, que eram eles que iriam, então, aí fazer a vida política no Brasil. Ou seja, o imperador ele ficaria só como uma personalidade, porém isso não aconteceu. As características anticolonialista, ou seja, eles não queriam que o Brasil se tornasse novamente uma colônia. Anti-absolutista, não queria que o poder estivesse nas mãos do rei. Antidemocrática, não queria a democracia, e sim a aristocracia é que estava no poder. Em 1823, então, o que foi que aconteceu? Dom Pedro I disse, de jeito nenhum, não quero isso não. Eu quero o poder nas minhas mãos. Eu vou outorgar, então, uma outra Constituição, onde os poderes vão estar justamente nas minhas mãos. O poder vai estar centralizado na minha mão. E essa Constituição foi na Constituição de 1824. Olha aí, ela outorgada é porque ela foi outorgada é porque ela foi imposta por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824, e ele estabelecia a monarquia constitucional e hereditária. Hereditária, vocês já sabem, porque seria passando sempre de pai para filho ou algum familiar mais próximo. E uma monarquia constitucional é porque ele ia governar em cima da Constituição, mas essa Constituição foi criada por ele. Uma instituição do poder moderador. Quem seria esse poder moderador? Quem estaria lá no topo desse poder moderador? O rei. Voto censitário. Esse voto seria apenas para aquelas pessoas que fossem ricas, né? Que para você poder fazer isso, você teria que ter poder, né? Teria que ter, então, aí um poder. Controle do Estado sobre a Igreja Católica. A igreja, então, o imperador, ele fez acordos com a igreja, certo? Então, ele governou em nome da igreja. Se titulou ali, então, aqui no nosso país, como uma autoridade máxima da igreja, que recebia, aí sim, ele recebia algumas ordens do Papa lá em Roma. Aí eu tenho Dom Pedro I. Aí eu falei sobre o poder moderador, onde o poder moderador, aqui no topo desse meu poder moderador, eu vou
Então, aqui no meu poder moderador, eu tenho aqui o rei, tá? O rei aqui no meu poder moderador. Eu tenho o Conselho de Estado, eram pessoas que eram totalmente de confiança do rei, né? Confiança do rei. Eu tenho o Poder Legislativo. Então, esse Poder Legislativo, ele era dividido em Senado e Câmara dos Deputados. Não mudou muita coisa pro da gente. O Poder Executivo seria os governantes, tá? Que hoje nós conhecemos ele como governadores. E eles iriam governar as províncias, porque o nosso país ele ainda não estava dividido em estados, e sim em províncias, tá? O Poder Judiciário, como a gente ainda tem aqui no nosso país, que seria a ordem maior aí, no caso, depois do rei, seria do Supremo Tribunal de Justiça, e os conselhos gerais das províncias, como se hoje no nosso dia fossem os prefeitos. As províncias, certo, eram os estados brasileiros. Aí eu tenho uma satirazinha, né, uma chargezinha aí pra vocês, onde a repórter fala bem assim, imperador, a Constituição é para todos, majestade. Aí ele fala, quase todos, eu estou acima dela. Então, é como eu falei, aqui, tá? Ele se intitulava o Poderoso. Ele outorgou uma lei, então ele criou, ele ordenou essa nova Constituição de 1824, onde ele tira o poder lá dos partidos políticos e o poder fica centralizado em suas mãos. Então, o que é que acontece? Com isso daí, surgem os primeiros conflitos que ocorrem no nosso país, tá? O primeiro conflito, tá, que ocorreu foi justamente a Confederação do Equador, onde Dom Pedro I contra as elites brasileiras, porque ele tirou o poder das elites brasileiras e o poder ficou nas mãos dele. Centralismo político, ele não descentralizou esse poder para o Senado, para os deputados. O poder ficou centralizado em suas mãos. Imposição do poder moderador. O que é isso aí, professora? Como eu falei, ele outorgou. Ele disse que ele é que mandava. O poder estava nas mãos dele. E os demais teriam que obedecer a ele. Então, praticamente, nós não estávamos em uma independência, né? Isso, estabelecimento do Senado vitalício, não poderia ser trocado. Concessão de privilégios aos portugueses. Aí, aqui nós temos até outra satirazinha que eu botei para vocês, tá? Agora que você está caracterizado, sabe qual o seu papel na peça? Aí ele fala, Wolverine dos X-Men. Ou seja, porque lá o Wolverine, ele quer ser o maior, né? O mais poderoso, tirando Charles. Então, aí eu tenho a Confederação do Equador, onde ele ocorreu justamente nas cidades de Pernambuco, Paraíba, Ceará, mas também no Rio Grande do Norte, em Alagoas. Eu tenho aqui Frei Caneca, que ele foi morto, certo? Justamente porque ele era um dos líderes da Confederação do Equador. Esse assunto vocês viram lá no 9º ano. A Confederação do Equador, então, foi ocorrida nas províncias de Pernambuco, deu-se início em Pernambuco, na Bahia também, não se esqueçam disso, na Bahia também, tá? Aqui, nessa Confederação do Equador, aqui eu tenho também, sabe quem? Padre Cícero, tá? Padre Cícero também foi um dos que fez parte também dessa Confederação do Equador. O que é que eles queriam? A oposição à autoridade de Dom Pedro I. Dom Pedro I, então, ele não descentralizou o poder, ele não deixou os poderes nas províncias, ele não melhorou a vida daquelas pessoas miseráveis. As pessoas que eram miseráveis continuaram do mesmo jeito. Só quem poderia participar da vida política, quem poderia estar questionando, era a elite. E a população pobre, principalmente no Nordeste, continuava do mesmo jeito. Movimento separatista e republicano, eles queriam então aqui sair uma monarquia e entrar justamente uma república, onde tenha um governador, onde tenha um presidente. Sofreu violenta repressão, muita. A morte dessas pessoas eram terríveis, tá? Um dos seus principais líderes foi Frei Caneca, que foi morto, e Cipriano Barata. Continuando aqui, nós temos a Guerra da Cisplatina, como eu falei para vocês, tá? Foi porque o Brasil, ele queria justamente aí pegar terras que ficavam entre a Argentina e o Uruguai.
foi uma violenta e onerosa guerra para o Brasil, onde ele fez, o que foi que Dom Pedro I fez? Em vez de ele tentar melhorar a economia no nosso país, ele fez pior, ele aumentou a nossa dívida externa. E aonde foi que ele aumentou essa dívida externa, professor? Ele pegou empréstimos justamente com a Inglaterra. Pegou dinheiro emprestado, aumentando a nossa dívida externa. Então, o que foi que isso aqui fez? Em vez de ele pegar o dinheiro e ajudar a população, não, ele foi para uma guerra. Isso fez com que a sua popularidade fosse cada vez mais baixa. E para piorar ainda mais, ele perdeu essa guerra, né? A derrota brasileira nesse conflito que foi intermediada justamente pela Inglaterra. A Inglaterra, então, dividiu essas terras que eles estavam guerreando lá e declarou, então, aí a independência do Uruguai. O Uruguai ficou com esse lote de terra, se tornando, então, aí independente. Ele foi o tapa-buraco, ele tapou o buraco dessa guerra. Aqui eu tenho o exército brasileiro, justamente partindo para Montevidéu, no Uruguai. A abdicação de Dom Pedro I foi em 1831, lógico, é evidente que já vai ser no final do primeiro reinado. O que acontece? A crise política, a sua impopularidade. Nós tínhamos aí as pessoas não aceitando que o poder fosse todo nas suas mãos, que ele tomasse todas as decisões para o nosso país, sem consultar os deputados, sem consultar o Senado. Ele tomava as decisões e tinham que ser aceitas. Lógico, evidente que isso remota um autoritarismo. Esse autoritarismo causou ainda mais a impopularidade do nosso imperador. Por quê? O que acontece? Ele não estava, a classe pobre estava cada vez mais pobre. Os latifundiários não tinham tantas autoridades, então isso foi cada vez mais aumentando aí a sua impopularidade. Violenta repressão na Confederação do Equador, o que movimentou cada vez mais as pessoas ficassem revoltadas contra ele, e predomínio do partido português. O que é isso, professora? Que eles queriam que o nosso país voltasse novamente a ser uma colônia de Portugal. Então esse partido ele ficava sempre lá, querendo que o Brasil voltasse então aí ser uma colônia de Portugal. Nós temos aqui uma noite das garrafadas, não é que eles beberam muito e brigaram, não foi isso, certo? Dom Pedro I viajou lá para Minas Gerais, certo? E no retorno, os seus apoiadores, então, fizeram uma festa. O nosso país passava por uma crise financeira tremenda e o cara ainda vai e faz festa. Então, a população viu o que estava acontecendo, esbanjando bebidas e tudo mais, a galera então se revoltou e ocorreu a guerra. Aí, deixa eu voltar aqui, ocorreu então essa noite das garrafadas. Então, a população jogava as garrafas em direção dos apoiadores de Dom Pedro I e recebia de novo volta a garrafa. Então, foi a noite das garrafadas e isso fez com que ainda aumentasse ainda mais a impopularidade de Dom Pedro I. Junto com isso, teve a morte do jornalista Líbero Badaró, onde ele era uma pessoa que fazia muitas críticas a Dom Pedro I. O que a galera então achou? Que Dom Pedro I mandou matar ele, mas isso nunca foi comprovado, certo? Para completar, Dom João VI falece. Quem seria o seu antecessor? Quem seria o seu sucessor? Desculpa, Dom Pedro I. Então a galera exige que ele volte. Ele vai para Portugal. Ele manda seu irmão para Portugal, Miguel. Miguel vai e quer tomar o trono, ele quer usurpar o trono. Isso faz com que, então, Dom Pedro, não querendo perder o trono lá português, não querendo perder o trono brasileiro, ele vai-se embora para Portugal, certo? Onde aqui eu tenho a carta de abdicação de Dom Pedro I e ele deixa aqui o seu filho, que é Dom Pedro II. Só que esse pivetinho aqui, ele não tem idade para governar, né? Ele não vai ter idade para governar. Então, é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, que o nosso país, então, passa a ser governado por regências. O pivetinho aí era de menor, então ele não teve como fazer isso, certo? Bom, acabou para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. As atividades no portal e no módulo vão estar disponíveis. No módulo, lembrando que vale de meio a 1 ponto, ok?
E no portal também vale ponto. Então, beijo pra vocês. Qualquer dúvida, falem comigo no grupo.